Estou aqui com ele, Léo Barudi. E aí, Léo? Beleza? Beleza. O vocalista da banda Corleone e que já está aí na caminhada faz muito tempo, já é um cara reconhecido. E eu queria que você me falasse, Léo. A Corleone já está aí desde 2006. Já teve várias formações e eu queria que você dissesse qual é a diferença do processo daquela época para hoje, não só no processo de música, mas também em como foi se moldando o seu som, o som da galera e as diferenças também de distribuir esse som. Eu queria que você me dissesse o que você sente, as diferenças que você sente. Então, aí na época a gente tinha uns projetos para fazer autoral. Então o Corle era uma banda de cover. Então os desafios da época era mais aquela coisa, né? Tipo, profissionalizar o som é diferente, né? Uma banda autoral, especialmente uma banda autoral naquela época, uma banda que era do underground, ela vivia naquele mundo do underground que era bagunça, sabe? Sim. Tipo, você tocava, era tudo meio tosco, era tudo meio, sabe? Tipo, o lugar que você tocava, o equipamento era meio precário, coisa era assim. Você não tocava tão bem assim, sabe? E já quando você partia pra fazer essa coisa do vamos fazer o comercial, aí você tinha que, tipo, você almejava mais no sentido de ganhar bem, sabe, tocar com a equipe melhor, não sei o quê, mas você também tinha que profissionalizar a coisa, né? Sim. Então o desafio do Corle naquele então foi isso, assim, parei pra pensar, sabe, foi tipo, a gente pegar e passar de ser tipo uma piazada que acostumada com o underground ali, a ser uma piazada também, porque a gente era novinho, Sim. mas que fazia a coisa um pouquinho mais bonitinha, um pouquinho mais, sabe? Menos trash. Menos... Com acabamento. Né? Isso. Cara, mais profissional mesmo, acho que essa é a palavra. E aí... Hoje em dia, né, comparando com hoje em dia, o nosso panorama acaba mudando tanto por isso, né? Tanto pelo fato de que hoje em dia a gente está na pegada do autoral. Né? Talvez o lado de... Assim, talvez essa lição de... Óbvio, você sempre pode ficar melhor, mais profissional. É um aprendizado que não acaba nunca. Mas talvez essa lição que a gente tinha para aprender naquela época, a gente aprendeu com sucesso. Mas assim, aí com o passar do tempo, né, tipo, na história do Corle, assim, as outras bandas foram acabando, foram se dissolvendo e o Corle meio que foi passando, sabe, tipo, de um lado dessa história pro outro, assim, sabe, de repente com o Corle que a gente começou a querer fazer o nosso som autoral e aí em 2013 a gente deu uma parada, quando a gente voltou meio que o foco mudou total, assim, sabe? Tipo, a gente continuou fazendo cover por uma série de razões, até pra poder bancar o projeto autoral, não sei o quê. Então, teve um monte de motivos pelo qual a gente continuou. De vez em quando ainda faz aqui e ali, sabe, alguma coisa de cover, mas a gente tem tentado meio que divorciar as duas coisas, sabe? Separar as duas. E hoje, assim, já partindo desse objetivo de hoje, que é fazer, melhor dizendo, já partindo do ponto de vista desse objetivo de hoje, que é fazer autoral, cara, eu imagino que a gente tá, assim, que comparado com a época que a gente começou, assim, se a gente tivesse começado ou melhor dizendo, vou refazer a frase, se a gente tivesse assim, com os objetivos que a gente tem hoje, lá em 2006, o desafio de fazer a coisa acontecer certamente ia ser muito maior, sabe? Tipo, hoje em dia você tem, é muito mais fácil para você produzir o seu som, sabe? Tipo, por conta, é muito mais fácil de você divulgar ele, você tem os streams, você tem, sabe? Isso é uma coisa que, sabe, se você pensar, sabe, no começo do século ali, cara, nada existia. Você já tinha, assim, você já estava acontecendo o colapso da indústria como ela era, né, no século XX, mas ainda não tinha chegado isso que aos poucos está substituindo, assim, sabe? Então era bem difícil. Eu imagino que era um tempo bem ingrato
pra quem queria fazer seu som Sim. e mostrar. Ou não, né? Também deve ter tido gente que aproveitou as oportunidades. Eu lembro, um exemplo que vem na minha cabeça até falando disso Eu voltei. Sim. era o... Cara, quem que fazia com rolê assim? A Fresno. Sim. Lembra que tipo, cara, a Fresno meio que foi ficando famosa porque o Lucas botava as músicas no porque as versões acústicas, as músicas mesmo, tipo, pra uma galera baixar, no Orkut, e deu no que deu, né? Deu bem. Mas assim, era diferente, era tudo, essa galera que carpiu o lote ali pra quem faz o som hoje, né? Se você parar pra pensar as possibilidades que você tem hoje, tanto de produzir quanto de botar... Vem tudo de lá. Cara, não, e elas são infinitas comparadas. Sim. Assim. Então, eu imagino que pro autoral, cara, eu não sei se é a melhor época, mas é uma época muito interessante. Sim. Né? Fico imaginando como é que deve ter sido, como é que devia ser você ter uma banda pré-Napster, pré-coisa assim. Devia ser uma coisa totalmente diferente, assim, né? Então, eu não sei se os músicos diriam que é melhor, que é pior, deve ter um zilhão de opiniões sobre isso por aí, mas os nossos tempos eu acho que eles são interessantes. Assim. Pelo menos interessante é um adjetivo que a gente pode colocar. Né? Essa é a impressão que eu tenho. Não só como alguém que faz música, mas como alguém que consome bastante coisa, assim, sabe? Que se interessa bastante por... Pela indústria. Pela indústria, por ver esse processo acontecendo, por tentar entender, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu acho interessantíssima. E aí eu tenho outra pergunta que é quanto à composição. Você, da onde vem suas inspirações para compor, para fazer o que você faz hoje? E tem o fato de você fazer cover, isso tem te influencia de alguma maneira ou não? Cara, eu acho que é impossível dizer que não, assim, né? Se eu passei tocando, sabe, tipo, se a gente fez, passei tocando cover, sei lá, acho que desde 2000, minha primeira banda, assim, que tocava, talvez em 2003, assim, sabe? Então, certamente, já toquei bastante música de bastante gente que eu gosto e isso não tem como você dizer que não influencia. Não influencia. Mas eu acho que cada caso é um caso aí, né? No caso, eu imagino que tem... deve ter gente que prefere começar ou que... Assim, que prefere, eu digo, por mil razões, assim, né? Tipo, seja porque sente isso mesmo, porque quer expressar a sua arte, assim, desde o começo, seja por algum tipo de limitação técnica, independente do motivo, assim. Imagino que tem gente que começa direto, né? Seja pelo contexto onde tá, às vezes o cara tá no meio, sei lá, de um lugar que é uma cena meio efervescente de artista autoral, então o cara nem se enxerga já cantando a música dos outros, sabe? Já começa direto. Pode acontecer. E aí também pode acontecer de você, como foi o nosso caso, assim, né? Começar tendo um objetivo e de repente você sentir que a vontade de fazer o seu som acontecer vai ficando maior do que de só subir lá no palco e cantar a música dos outros, sabe? Pelo menos eu posso falar que é o meu caso específico. Mas acho que os resultados são válidos, assim, né? E aí, respondendo a parte que fala sobre o que me inspira, cara, é difícil. Eu não sei, porque eu gosto, cara, tipo, eu já toquei sons de muitas bandas que eu gosto e eu também não toquei sem número de bandas que eu gostaria de tocar, né? Não é aquela coisa. Tipo, eu acho que eu tenho uma ideia da direção que eu quero que o som do Corleone vá, sabe? Mas o som do Corleone é meio que só uma fração, assim, das coisas que eu gostaria de fazer. Né? E eu imagino que dos Piás também, assim, né? Tipo, do resto dos integrantes da banda também. E aí, bom, o som do Corle, especificamente, cara, eu acho que dá pra ver bem no EP mais recente, assim, tipo, o lado pro qual a gente tá levando, assim, é uma diferença grande entre o primeiro EP, né, que é mais uma coleção de músicas, assim, mais uma coisa assim, da gente experimentando com compor, experimentando com estúdio,
E aí esse agora não, esse já tem mais ou menos a cara que a gente tá ainda mais ou menos pra esse lado. Meu rock and roll moderno, assim, sabe? Não sei. Não sei. Assim, acho que eu não sei definir pra além disso, assim, sabe? Bom, pra fazer a última luta, eu vou te propor um desafio. Vamos lá ver. Eu vou até com o Ed pra fechar. Que é o seguinte. Eu quero que você cante uma música autoral sua enquanto a gente joga a última partida. Bora. Eu acho que eu vou... Eu espero que eu apanhe só no videogame, né? Nesse momento. E que saia. A capela mesmo. Tá. Eu poderia cantar The Wave, que é... Que é que o nosso pessoal aqui, apesar que acompanha assim, o nosso som gosta mais, mas eu vou cantar uma do EP novo, porque é do EP novo, né? Já fazer o... Então, acho que pode ser Bixby. Bixby é a que abre, né? Sim. O EP. Eu gosto bastante dela, é um rockão. Limpar a garganta. Colocar dois assim. She's magic and terror. And I thought she's a dweller, like a mad for... Nossa, eu tô errado, mano. Eu tenho... Olha o que acontece, se eu não cantar se eu não cantar não tiver acompanhando. Não, se eu não cantar pelo menos a intro, assim... Vou ficar sendo eu perdi completamente o... Você não quer usar aquela outra? Pode ser. Só do vídeo. Porque, cara, tipo... Nossa, eu preciso achar de novo Vai tentando aí. Enquanto isso eu vou... She's magic and terror, and I thought she's the dweller. Like a mad for to tell her she moves. Sweet perfume in the late, and to sting through the day. Rousing memories, beast on the loose. I'm in this town of disorder. She's my deranged lover, and it's getting hard to even pretend. All that the skies ain't showing. That the folks they don't notice. That a couple nights went through the band. Strike, cause I seen a beauty in this chaos anymore. My skies are open as I walk the door and strike. Cause I seen a beauty in this chaos anymore. My skies are open as I end this very war. Achei. Aí. E fica muito bonito com a capoeira do Ed essa... Bola, né? Meio que funciona. Ó. No meio do combo. Eu ainda vou... Eu vou fazer um MV do Ed Gordo com essa música. Boa. Lembra daquela, tipo, só as mais tristes do Linkin Park? Sim, assim? dá pra fazer em câmera lenta. Massa. Nossa, quem nunca, né, mano? No clímax do refrão, eu boto a parte que você ganhou o round ali com o Kazuya em câmera lenta. Gostei dessa ideia. Tudo que é bom durar pouco. Agora é o Crash Team Race. Léo, me conta aí dos projetos que você teve em questão de autoral da Corleone. Os EPs, conta tudo. Quando foi lançado o primeiro EP, sobre o que é. Deixa eu ver. A gente lançou tem o primeiro EP, que é o It Must Be The Wave, que saiu no finalzinho de 2017. Daí, na sequência, a gente lançou um single só em 2018. Aí a gente tava na função e daí trocou o baterista, né? Tipo, saiu o André Vinícius e voltou o Fer, que já era o baterista clássico. Ele não é o baterista original, mas ele é o baterista clássico, assim, sabe? Ele tocou, na primeira pega lá atrás, ele tocou, sei lá, 7 anos, diretão, assim, com a gente. E daí ele voltou, e aí foi aquela coisa, né? Tipo, faz de novo, pega de novo as músicas, não sei o quê, nananã. Daí ele pegou teve tempo pra ele pegar as autorais que tinham saído até então. E aí depois, esse ano, 2019 agora,
Aí a gente meio que trabalhou pra fazer o Plexus, que foi o segundo, que saiu Sim. agora no finalzinho de outubro. Aí, cara, o It Must Be The Wave, ele é mais... assim, coisas que a gente olha, daquela série, né? Coisas que a gente olha depois e consegue enxergar com um pouquinho mais de clareza, né? Se parar pra pensar, ele é mais uma coleção de músicas, assim, sabe? Uma coisa meio, vamos gravar alguma coisa, tá na hora, assim, sabe? Do que tipo uma obra mais coesa, assim, sabe? Pensada. Uma faixa a levar a outra. Isso, a gente foi... Assim, a gente fez o possível, né, dentro das músicas que a gente tinha escolhido pra gravar, pra que ele vá conversando um pouquinho, assim, né, sabe? Com a pessoa que dá o play nele pra ouvir todo. Mas ele é uma coisa mais assim, sabe? Ele é mais uma... tamo ali... Ô, cocaína! Tamo ali, estamos experimentando no estúdio, vamos ver como é que é. Foi a nossa primeira experiência de verdade mesmo, né? Como Corleone, dentro do estúdio. E daí já o 5 que saiu no meio foi mais uma brincadeira pra gente se despedir do André, na verdade, né? Porque quando ele tava saindo, daí a gente falou, cara, vamos gravar mais um som seu, vamos. Aí todo mundo se empolgou, foi bacana. E já o Plexus não, ele é meio que a primeira vez que a gente lança algo assim que meio que tá contando uma história. Não uma história, sabe? Não tipo, que nem algo conceitual assim, mas sabe? Que ele vai seguir um caminho, vai... Sim. E qual que é o tema desse novo e a pegada dele? Cara, ele é um pouquinho mais... Eu acho que ele é um pouquinho mais pesado, assim, como um todo, assim, sabe? Não muito, assim, porque o outro já tem algumas, sabe? O outro ele alterna, assim, ele tem umas músicas mais brisas, assim, tipo X-Christianese, tipo The Wave, mas ele tem sempre Ethereum, ele tem In All Over, que são um pouquinho mais alternados. Mas esse, via de regra, assim, ele é um pouco mais pesado, a gente até escolheu ir gravar num estúdio que tem uma, ou seja, que a sonoridade do pessoal que gravava por lá, que são nossos amigos e tudo, inclusive, tem uma certa cara, sabe? Então a gente olhou e falou, cara, tipo, a gente gosta de vários artistas e de vários álbuns que saíram lá do Costela, lá em São Paulo, e tem essa, sabe, tipo, os sons que a gente conhece, das bandas que a gente conhece e gosta, que vieram de lá, tem meio que uma carinha, assim, tem sabe? Então a gente decidiu gravar lá exatamente porque a gente achava que essas músicas tipo, tinham tudo a ver também. Sabe, que a sonoridade delas ia combinar bem com a sonoridade que a gente esperava tirar na produção. E aí acabou rolando. Tipo, ele não tem um tema, como eu te falei, ele não é conceitual, assim, sabe? Ele não tem um tema central. Mas o feeling em geral é mais... Isso, meio que fala entre si, assim, uma coisa meio de refletir, de pensar. Ele é bem pessoal, assim, ele é bastante pessoal. Sabe, as letras, elas falam de temas diferentes, assim, mas todas elas são bastante pessoais pra mim. E... na minha cabeça elas conversam bem, sabe? É aquela coisa. Assim, é o tipo de coisa que eu também espero que funcione quando alguém bota lá pra dar o play e escute, né? Me fala um pouco sobre os integrantes da banda atuais e as outras formações, porque pelo que você falou teve bastante formação. Gente, cara, nossa, bastante gente mesmo, assim. Dá pra montar mais uma banda tranquila. Só com os anteriores. Com os anteriores. Então, a gente... O Corleone mesmo começou com uma brincadeira. Sim. Como comentado, né? Assim, conversando com o Robson, que é meu grandíssimo amigo, e que na época a gente fazia faculdade junto, né? E na época a gente meio que chamou mais amigos que estavam
de bobeira, assim, sabe, né? Tipo, eu comentei que ele tinha uma banda com o Serginho, mas na verdade a banda dele estava acabando, sabe? Uhum. Uma coisa meio... Uma banda dele estava acabando, eu tava com o Cardume, né? Que era com a banda de ska, que na época tava nativa, mas era meio que a única, sabe? Daí, as bandas dele estavam acabando, as bandas que o André tocava, se não me engano, também estavam acabando nessa época. Então a gente foi meio que pegando a piazada que tava de bobeira, queria fazer. Aí... Cara, o Sérgio a gente chamou porque ele sempre quis tocar baixo em uma banda e meio que... Sempre botavam ele pra cantar, mas ele queria tocar baixo. E ele também era muito nosso amigo. Ele e o Robson já se conheciam nessa época, tinha uns 10 anos, assim, sei lá. Daí a gente chamou o André da Luz, ele acabou virando meu irmão também, né, nessa brincadeira, porque ele era bom. Tipo, de verdade. Tipo, ele era meio que menino prodígio na época, assim, sabe? Tipo, ele era um pouquinho mais novo que a gente. É aquela diferença que hoje em dia não faz diferença nenhuma, todo mundo com 30 e pouco, mas assim, sabe, quando você tá saindo do colégio e você tem tipo 20, o Pia tem 16, assim, era uma coisa... Nada, é porque ele era o Piazinho, mas ele era muito menino prodígio, assim, sabe? Tipo, ele tocava muito bem já, então, pelo menos ali pro nosso contexto, assim, sabe? A gente via ele tocando e, cara... Não, esse comentário não foi legal. Parece que ele não era bom e ele só era bom. Não, ele era bom mesmo, ele já era bom, sabe? É que depois ele ficou melhor, obviamente, né? O cara tá tocando. Mas a gente já tinha muito gosto em ver ele tocando. E ele ajudava a gente com as outras coisas, inclusive, assim, sabe? Por ter um pouquinho mais de um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de, sabe, tipo, de familiaridade com o instrumento, então ele super ajudava a gente, né? E foi ficando brother, obviamente, né? Eu não consigo ter, cara, não consigo ter banda se não for pra... Nossa. Tipo, ou já ser brother ou virar bem brother no processo, assim, cara. Pra mim é um lance muito irmandade, assim, sabe? Mas parece papo, assim, sabe? Mas não, pra mim é assim que funciona, sabe? Isso é verdade. Tipo... Porque é algo que, em tese, é algo que todo mundo vai curtir fazer, né? Então não vale a pena gastar com alguém que... Eu fico imaginando como é que deve ser, sei lá, pros caras que são uns artistas muito monstros, sabe? Muito grande, pai, e querem um lance muito mais profissional, etc. Deve existir isso, sabe? Mas agora, aqui, assim, sabe, no meu mundo dos mortais aqui, assim, pra mim não é assim que funciona. Tem que rolar uma parceria, tem que rolar sabe, um lance de interesse em comum, sabe, se divertir em comum, sabe? Sim. Pra mim tem que rolar assim. Ainda mais porque a gente pegou essa né, tipo, a gente começou a tocar junto quando a gente era piazada, sabe? Então é uma coisa meio que tá muito ligada com a outra, né? Sim. Aí eu sei que, deixa eu ver, da formação original, daí eu Robs, daí André, da Luz, Sérgio e foi o Shield, Felipe Gomes também. Que a gente ensaiava na casa dele, inclusive. Aí, não sei se você conhece ele, cara, chegou a conhecê-lo. Como é o nome? Felipe Gomes. Ele mora em Curitiba, todo ano ele vem pra cá, fica, sabe, passa um tempinho, às vezes ele passa mais tempo, às vezes ele passa menos, mas... Ele que dirigiu o vídeo de Pictionise também. Ah, você me falou dele, sim. Cara, o Felipe, ele é tipo um Renaissance Man, assim, sabe? Ele faz de tudo um pouco, cara. Tipo, ele é arquiteto por formação, mas, meu, tipo, produção de áudio, produção de vídeo, cara, 3D, Arduino, que você imaginar ele faz, assim, o mano é tipo um mago, assim, cara. Várias habilidades. E aí, baterista. E aí, quando a gente começou na casa dele até que ele foi embora pra fazer faculdade. Aí, depois dele, ainda com ele oficialmente, assim, na banda, mas já tinha um outro brother nosso que fazia batera, que depois ficou um pouquinho de tempo, que foi outro Felipe. Felipe Prado. Aí, nessa época, entrou o Lincoln no teclado. A gente chegou a ser um sexteto, assim, mano. Dá um trabalho, mano. Imagina. Tipo, é sério, do ponto de vista de
se organizar Sim. em logística, quanto menos gente melhor, assim. Eu queria ser bom em algum instrumento pra ter um power trio com alguém, sabe? Porque, cara, é assim que você faz. Sério, 6 pessoas é muita coisa. Daí... Tanto que hoje em dia o Korn tem 4 pessoas e a gente não pretende, sabe, tipo... adicionar alguém tão cedo, assim. Ou seja, sempre rola chamar, tipo, um amigo pra, sabe, pra fazer uma bagunça, pra fazer uma parceria, pra fazer uma coisa, um set diferente, pra participar de uma música. Mas assim, 4 integrantes, tipo, de verdade, assim, na banda, é joia. Aí, mas na época eram 6, né? Aí chegamos a ter o Lincoln no teclado. Depois o outro Felipe saiu e entrou o Fer. Aí o Lincoln saiu, né, voltamos a ser em 5 só. E essa foi tipo, essa é que eu brinco que é a formação clássica, assim, sabe? Porque a banda se manteve assim de 2009. Considera 2008 se você contar quando o Fer entrou, né? De 2008 até 2013. Aí em 2013 o Robson foi embora e o Fer saiu. Aí um ano depois a gente fez um show de brincadeira, assim, que foi um show meio surpresa no aniversário da então minha namorada. Sim. Foi com o André Vinícius na bateria, ainda só pra tirar uma pira, e com o Sérgio no baixo ainda. Aí a gente fez esse show, foi muito divertido, a gente olhou um pra cara do outro e falou, e aí vamos? Porque a banda tinha ficado parada um ano pra bem dizer, assim, até aquele então, né? E aí o André falou, tô dentro, o Sérgio falou, cara, isso pra mim já não vai rolar. Daí a gente chamou o Túlio Zimmermann, que era um amigo nosso, a gente já tinha ensaiado, feito alguma coisa, mas a gente nunca tinha tido uma banda assim a sério mesmo. Né? E aí a gente só assim, lembrava dele como um baita baixista, lembrava, vamos ver qual que é a onda. E o Santos super bateu, assim, sabe? Tipo. Aí com essa formação a gente seguiu um ano. Depois disso o Túlio saiu e entrou o Regis. Aí assim ficamos até em 2018. Aí o Regis saiu. O André saiu. O Regis tá lá, graças a Deus. Já tá demitindo o cara. Não, que isso, pelo amor de Deus, mano. O baixista daqui ele ainda por cima. Daí. O Regis é bem legal a história dele entrar também, porque a gente ensaiava no estúdio dele. E aí quando ele foi entrar, o Túlio tava numa onda meio de sair também, porque ele ia casar e. Sabe, tava assim, e agora o que a gente faz? Aí ele quebrou a mão, e a gente com data marcada. Sim. A gente ensaiava no estúdio do Regis e ele falou, deixa eu fazer um show com vocês? Falou, vamos. Aí ele fez um show, aí ele fez outro, fechar esse rolê. Sim. E ficou, cara. E é massa porque o Regis, ele tem, cara, tipo, ele começou a tocar muito cedo. Ele é um pouquinho mais velho que a gente, mas ele começou a tocar muito cedo. Então, tipo, somando esses dois fatores, ele tem praticamente de banda o que eu tenho de vida, assim, sabe? Tipo, cara, ele toca pelo menos uns 30 anos, assim, sabe? Então, cara, e ele é um monstro, experiência, assim, cara. É muito legal de ver ele tocando, porque, cara, é embaçado, eu sou fã dos caras da minha banda, tá ligado? Às vezes eu paro e olho, assim, tipo, sabe, a gente tá ensaiando e eu penso, cara, eu sou muito sortudo, cara. Eu sou o único mais ou menos daqui, tá ligado? Os caras, tipo, são 3 monstros, assim, mano. Eu acho massa pra caramba. Enfim, aí ele entrou em 2015 e ficou, né? Aí em 2018 o André saiu e daí o Fer voltou. Tipo, meio que já tava ali. Mas assim, né? Tipo, uma coisa que eu gosto é que ninguém nunca saiu brigado, ninguém nunca saiu. Sabe? É sempre assim, sabe? É o ciclo, sabe, a vida que leva pra lá, e, sabe? E pro outro, leva o cara pra fazer outro caminho e etc. Mas todo mundo é muito brother, todo mundo é muito chegado. Cara, eu adoro quando os caras que já foram da banda colam com a gente junto. Sim. Sempre faço os caras subir no palco tocar, sabe? Tipo, é uma coisa... a parte daquele negócio que eu te falei de tem que rolar uma broderagem ali, sabe? Pra mim é fundamental, assim, cara. Eu sempre brinco que, tipo, você não sai do Corleone, você vai pra reserva, tá ligado? Sim. Mas assim, não, você tá ali, mano.
Pra sempre. A gente tem tudo tatuagem na banda Sim. também, sabe? Tipo, inclusive os piás que já saíram, assim, uma coisa meio que, cara, quanto tá faltando? Ah lá, tá certo. Eu tô aqui meia hora depois. Na última, agora vamos fazer essa última corrida. E aí, durante essa última corrida, eu quero que você diga as suas redes sociais, as redes sociais da Corleone, onde podem escutar a banda, quais são os seus projetos futuros, tudo que está acontecendo na sua vida. Deixa eu ver. Vou começar pela banda, então. O Corleone, ele tá na maioria das redes como o handle ali é Corleone Rock, né? No Twitter, no Insta, no Facebook. O Facebook tá meio abandonado, na verdade, assim, mas assim, cara, assim, se quer falar com a gente, vai no Insta que não tem erro, sabe? Mas a gente também tem não chega a ser um site, se você clica lá no link, tem uma paginazinha Sim. com os links já, né? Que é, se você colocar corleonerock.com, aí tipo, é só uma paginazinha que tem o link pro YouTube, o link pro Insta, o link pro Spotify, acho que o link pro Deezer também. Sim. E aí... E aí do Corle é isso, assim, sabe? Tipo, eu acho que os demais links, assim, porque tem iTunes, tem Apple Music, não sei o que, mas assim, se você quiser um desse, fala com a gente lá no Insta que eu mando. Porque não coloquei, né? Mas é isso, tem a paginazinha lá, corleonerock.com, com os links, e ou Corleone Rock nas redes sociais. E aí, as minhas é Léo Barujo também, tudo assim. Léo Barujo, tudo junto. Ué, é mais difícil falar essas coisas enquanto joga do que parece. Ainda mais porque eu tô ganhando um monte de bomba aqui na cabeça. E os seus projetos futuros? Então, eu não vou, eu não vou prometer nada, porque, né? Mas assim, esse ano eu espero muito que a gente consiga fechar um full do Corle mesmo. Meio que... Eu não acho que hoje em dia seja tão necessário você fazer full, sabe? Tipo, assim, é uma coisa meio... É uma coisa que mudou também, né? Sabe? Do jeito que as pessoas consomem a sua música. Mas a gente nunca fez um full assim, sabe? Eu acho que é um desafio que tá na hora de encarar e que... E full hoje em dia às vezes tem tamanho de EP, né? 15 minutos pro Spotify é um full já. Exato, sabe? Tipo, pode ser... Cara, não, na minha cabeça, umas 8, 10 músicas tá bem legal, assim, sabe? Tipo, já dependendo do tamanho delas também. Mas eu quero ver se a gente faz isso mais pelo desafio de fazer uma obra bem coesa, sabe? Que fala bem entre si, sabe? É um papo que eu tenho tido com o André bastante, assim, agora no finalzinho do ano. A gente quer ver se coloca em prática, sabe? A gente já tem alguns riffs, algumas coisas ali que dá pra colocar. Ele provavelmente vai ter um tema mais... Igual, não vai ser uma coisa conceitual, mas ele vai ter um tema específico mesmo, sabe? Tipo... Sim. Que eu quero ver se você vai conversando. E aí do Corle... Enquanto é isso, mano. Tipo, fazer um full e tocar. Nossa, esse ano a gente tá... Eu tô muito coçado pra tocar, sabe? Tipo, a gente fez um festival da Araucária comecinho de dezembro passado, que foi bem legal. Tô desenrolando uma data em São Paulo agora, tô vendo umas coisas assim, sabe? Cara, eu tô afim de pegar esse show e fazer ele ao vivo, assim, sabe? Agora que a gente tem material pra chegar e falar, ó, pá, esse aqui é o show do Corleone, sabe? Quero pegar e fazer ao vivo. E aí, fora isso, eu tô com uma ideiazinha ali de fazer um lance meio que solo, mas não só, tipo um alter ego, assim, uma coisa meio, sabe, pra botar as coisas que não cabem. Pra botar as coisas que não cabem dentro dos rolês de rock. Mas, assim, enquanto a coisa não estiver virando e eu estiver com a mão na massa, eu não vou falar nada, eu prefiro nem botar ele na equação, assim, porque vai que não vira, sabe? Sim. Mas eu tenho, faz um tempinho já que eu tô com a vontade de pegar algumas ideias que eu tenho, que eu sei que
que não vão encaixar, ou que eu já fiz pensando especificamente, sabe, tipo, em fazer uma parada meio diferente do Sim. rock, meio... Tô querendo me desafiar um pouco na questão de aprender a produzir por conta, assim, sabe, tipo, até pra ganhar a experiência, pra ficar um pouquinho mais independente, pra poder, sabe, Sim. as coisas todas. Então eu quero ver se vira. E aí, a gente também tá querendo ver se sai algo com o Honey Badger, que é a nossa banda de punk rock, assim, meio Green Day, meio californiano, assim, sabe? Que voltou pro nativo agora, fazia... Porque o Honey Badger foi... Ele meio que parou, assim, ele tava no gás lá atrás quando o Corleone tava parado. Sim. E aí, meio que na mesma época que o Corleone voltou, o baterista foi embora pra São Paulo e a gente tem uma brisa muito grande de tocar com esse cara especificamente, Clayton, ele abraço. E então a gente toca quando ele tá aí, assim, sabe? Então a banda ficou uma coisa meio... E a gente acabou abandonando o autoral que a gente tinha com ela. Aí esse ano meio que deu uma louca, né? A gente falou, cara, vamos dar um jeito de fazer? Vamos. E daí estamos botando a mão na massa de volta também. Pro Honey Badger provavelmente saia mesmo alguma coisa, assim, a coisa já tá mais encaminhada. Deve sair, com um pouco de sorte no primeiro semestre ainda sai um EPzinho, alguma coisa também, sabe? E aí a gente bota de pé de novo a banda. Aí vai ser uma coisa meio diferente, vou experimentar com letras em português, que é uma coisa que eu parei lá atrás e quero voltar a fazer agora, sabe? E vamos ver o que dá. É isso. Muito obrigado. Isso aí. Estamos Obrigado, aí, mano. Léo. Nós. Sem pausa, irmão. É nóis.